Bom dia! Faz muito tempo que eu não apareço aqui para gravar para vocês e eu vou explicar o que anda acontecendo. Afinal de contas, eu estou mergulhada aí numa... Comecei a fazer outra faculdade, então eu estou tendo muita demanda por questão de fazer estágio, de estar conectada, tive mudança de sala. Vocês podem ver que o cenário aqui já está todo diferente, toda sala nova. Então, assim, tem muitas coisas para atualizar vocês. E como retomada aqui do canal, eu estava verificando, dentre os vídeos que eu tenho postado, quais são os vídeos assim, que tem mais visualização, o assunto que mais chama a atenção de vocês. E para minha surpresa, um dos vídeos assim, que tem mais visualizações e que tem mais comentários é um vídeo que eu vou deixar aqui no card, inclusive para quem quiser ver a primeira versão dele, que é sobre o que fazer para alugar uma sala, né? O que eu preciso, quais são os vários critérios quando a gente vai abrir o nosso negócio, né? Virar empreendedor, vou começar a trabalhar com cílios, com sobrancelhas, até mesmo com estética. O que eu preciso ter como base para mim alugar esse meu espaço, para mim ter ali os meus primeiros atendimentos com relação à vigilância sanitária, o que precisa. Então nesse vídeo aqui eu vou dar uma atualizada porque as coisas mudaram muito, né, desde a pandemia. Então eu vou dar uma atualizada para vocês aqui, vou tentar não ser muito longa aqui nesse vídeo, talvez eu faça uma parte 1 e parte 2, tá? Mas assim, eu tenho certeza que vai ajudar muito, clarear bastante, sim, a mentalidade de vocês, a forma como vocês estão pensando aí de abrir para quê? Para vocês começarem a trabalhar, gente, e não ter perigo com vigilância sanitária, com autuações, com multas, e poder acordar todo dia de manhã e trabalhar de uma forma segura, bem tranquila, entendeu? Então esse vídeo vai ser para isso, tá? E para começar então, fiz até uma colinha aqui para mim não esquecer, você precisa ter em mente uma coisa. Nesse seu espaço que você quer alugar, você pretende trabalhar sozinha ou você vai querer fazer parcerias, né? Você vai sublocar, de repente você quer ter 2 salas, né? Ou vai ser só a sua sala. Então você precisa já ter isso claro para você. E se você pensa em fazer parceria, que tipo de parceria? Então vamos supor, se você faz design de sobrancelhas e cílios, por exemplo, quem você pretende daí chamar para fazer essa parceria com você? Alguém do mesmo ramo, da mesma atividade? Ou de repente você vai pegar alguém que faça unhas, trabalhe com unhas, alguém que trabalhe com cabelo ou estética. Então você precisa ter isso em mente, porque cada atividade dessas vai interferir na forma com que você vai requerer o seu alvará de licença sanitária. Então, por exemplo, se você é sozinho, você vai trabalhar só você, cílios, sobrancelhas, e você tem um MEI aberto, certo? Então, tem cidades, daí você tem que ver aí na sua cidade como funciona a questão da vigilância sanitária. Aqui em Maringá, onde eu estou morando hoje, a pessoa que tem MEI, ela não precisa, e trabalha com esse tipo de prestação de serviço, ela não precisa ter o alvará da vigilância sanitária, né? Assim, até se eu fosse trabalhar só com estética também eu não precisaria, tá? Dependendo do ramo de atividade, aí você tem que requerer o alvará da vigilância sanitária. Porém, na hora que você vai lá fazer a abertura do seu MEI, eles já vão te informar se precisa ou não, mas isso muda de uma cidade para outra. Então esse é o primeiro ponto. Por exemplo, se você coloca uma outra pessoa para trabalhar aí, que essa outra atividade necessita do alvará da vigilância sanitária, então se você tiver uma fiscalização aí na sua sala, mesmo você tendo MEI, mas se a outra profissional não estiver com o CNPJ dela, mesmo que ela esteja com o CNPJ dela da forma correta, mas o ambiente onde ela está trabalhando também tem que estar adaptado. Então não é só simplesmente a pessoa ter o CNPJ, mas o ambiente em si, para requerer a vigilância sanitária, dependendo da atividade que ela exerce, também vai precisar dessa questão de adequações, tá? E são adequações simples, na maioria das vezes são bobas, mas enfim, a gente tem que seguir aquilo que manda a legislação. E daí assim, antes, né, quando eu tava lá na minha sala sozinha, qual que foi a questão? Lá eu aluguei uma sala muito grande, pra mim trabalhar sozinha a princípio. Eu aluguei grande porque mesmo sendo grande o aluguel compensava muito, né? Tava muito em
eu fui fazer o orçamento para reformar na época, eu ainda não tinha condições para fazer a reforma do jeito que eu queria. E a segunda opção era, assim, arrumar alguém para dividir o espaço. De repente, alguém que me ajudaria na reforma, ou se ela realmente fechasse ali comigo uma parceria, né, de fato, então eu iria investir com menos receio, né, de fazer todo aquele investimento e depois ficar lá. Aí eu fiquei um ano com a minha sala alugada, e daí logo na sequência, quando eu e meu marido, a gente resolveu casar de fato, né, então ele me convidou para vir, a gente quis fazer uma reforma daí aqui na clínica, em vez de eu investir lá na minha sala sozinha, a gente resolveu investir aqui na clínica. E daí aqui eu montei a minha sala, vou mostrar pra vocês depois como que tá. A gente tá finalizando a reforma agora, né? Então tá tudo muito fresquinho assim pra falar pra vocês, né? Com bastante convicção, como que tá hoje atualizado em 2025. Então a gente resolveu investir tudo aqui. Daí eu deixei de pagar um aluguel, ficou mais fácil. A gente investiu aqui na reforma, daí é conforto pra mim, pros meus pacientes e pra ele também, pros pacientes dele. Então assim, ficou maravilhosa, gente, essa reforma eu vou mostrar com detalhes pra vocês, tá? Então a primeira questão é essa: vai trabalhar sozinho? Vai? Quem que vai pôr aí pra trabalhar com você? Gente, precisa ter muito critério na hora de escolher uma parceria, porque senão essa pessoa te queima o espaço, depois fica bem complicado pra você ali recuperar a sua credibilidade, tá? Segundo ponto, gente, é o CNPJ, a abertura do CNPJ. Então, por exemplo, até com estética, eu acho que ainda é permitido trabalhar somente com MEI. Eu agora estou terminando a faculdade de biomedicina, então eu já entro na área da saúde. Então, quando eu for fazer a transição do MEI, eu já vou colocar atividade de biomédica. Porém, como eu estou atendendo aqui na clínica, então o Marcelo, ele regularizou a clínica. Ele é dentista e antes ele poderia atuar somente com o CPF dele. Daí, como eu vim trabalhar aqui, então nós conversamos com o contador e daí nós resolvemos melhor abrir já um CNPJ que englobasse tanto a atividade dele quanto a minha. Então, eu tenho um respaldo aqui já também de estar incluído dentro da minha atividade, dentro do CNPJ da empresa. A gente está enquadrado no Simples Nacional, então já está tudo regularizado. E daí, quando a gente fez a abertura do MEI, então você faz a abertura do MEI no escritório do Simples, né? Abre um escritório de contabilidade e daí o escritório entra em contato, né, com a prefeitura, lá tem os meios legais para poder exigir daí o alvará da vigilância sanitária. Então, aqui em Maringá foi bem difícil esse processo, porque ele demorou 1 ano e meio para poder ser aprovado, dar ali andamento no nosso alvará. E outra questão, a gente deu a entrada no alvará, eles demoraram em torno de 6 meses para começar a olhar o nosso pedido. E daí eles só ainda deram andamento porque um dia eu fui lá na prefeitura, meio que tive que dar um piti lá, porque precisava, sabe, ir lá só apertar um botãozinho para dar andamento no processo, que estava parado. Então, e a gente esperando porque a gente queria fazer a reforma e a gente não podia. Então foi um processo assim demorado. E daí nesse tempo ainda que estava no pedido, né? A gente recebeu uma visita da vigilância sanitária e as fiscais falaram que não era pra gente fazer absolutamente reforma nenhuma antes do nosso projeto estar aprovado. Só que assim, eles não falaram como que seria esse projeto. Nossa cabeça era ir lá, tirar o alvará, eles virem, dar uma olhada no local e beleza. Mas não, aqui em Maringá, eles exigiram que a gente contratasse um arquiteto, fizesse ali todo o projeto arquitetônico da sala da reforma, todo o projeto também do prédio, porque teve que fazer até algumas adequações aqui no prédio com relação à acessibilidade, enfim. Então nós tivemos que tivemos mais essa despesa extra, e daí manda-se esse projeto, né, com todas as alterações, de como iria ficar minha sala do Marcelo, recepção, banheiro, absolutamente tudo, tá? Tinha que estar nesse projeto. Aí a gente manda para a vigilância ambiental, primeiro aqui em Maringá, depois que passa pela vigilância ambiental, aí a gente pode dar entrada com a reforma. E daí assim, esse processo desde a abertura do CNPJ até a aprovação da vigilância ambiental foram exatamente 1 ano e meio.
Então, dentro desse período de 1 ano e meio, a gente não pôde mexer absolutamente nada aqui de reforma, porque correria esse risco. Se a gente fizer e eles não aprovassem, a gente ia ter que mudar tudo de novo, então seria 2 gastos. Então, foi bem difícil esperar, porque a gente queria mexer rápido, porém, nessa questão de vou gastar muito, não vou ter que refazer, então a gente nem conteve ali um pouquinho as emoções e esperou para fazer a reforma depois que estivesse aprovado. Aí entra daí outra questão, que depois eu vou gravar um vídeo só sobre a reforma, como que foi para contratar esses profissionais, porque a reforma foi feita e a gente estava em atendimento, era um período que a gente não podia parar muito tempo, que foi em outubro e novembro do ano passado. Então a gente estava chegando no final do ano, não tinha muito tempo e tinha que fazer rápido. Então depois eu vou gravar outro vídeo só sobre a questão de como eu contratei esses profissionais para dar tudo certo, porque nós não tivemos nenhuma intercorrência aqui na nossa obra, graças a Deus, né? Então esse vídeo vai ficar para depois, tá? Passo as informações também. Então assim, daí aprovou, aí nós fizemos toda a reforma de acordo com o projeto, certo? E daí quando a gente termina, a gente chama, daí liga para as fiscais, né, da vigilância, e elas vêm para conferir se está de acordo com o projeto, né, que foi aprovado. E daí só a partir desse momento da aprovação é que sai daí o alvará de vigilância sanitária de fato, tá? Elas vieram, quando elas vêm fazer essa vistoria novamente, elas olham absolutamente tudo. Abre as gavetas, vê como que está a organização de gaveta, questão de higienização, de biossegurança. Inclusive, teve uma coisa assim que eu achei meio absurda, mas enfim, né, foram essas coisas que eu citei, tem algumas coisas que não faz muito sentido, né, mas enfim. Por exemplo, eu esterilizo todas as minhas pinças, só que a gente tem a nossa autoclave, fica na sala ali do Marcelo, que é a sala de dentista, né, e conforme eu ia usando, depois eu pegava e entregava para nossa TSB aqui, que é a técnica que é responsável por isso, e ela esterilizava para mim. E elas falaram que eu não posso fazer isso, eu não posso sair daqui da minha sala, levar ali do lado para esterilizar. Elas exigiram que eu comprasse pinças descartáveis, então eu comprei um potão de pinça, e essas pinças não vêm estéreis, elas não vêm higienizadas, e daí eu tive que parar de esterilizar as minhas pinças e usar essas pinças que não são estéreis para poder fazer os designs de sobrancelhas. Então assim, esse tipo de coisa assim que não me entra muito na cabeça, mas enfim. A gente está num processo, a gente tem que seguir aqui o que manda aqui a regulamentação de cada cidade. Então aqui é assim, né? Então beleza. E daí como que é feito a questão desse projeto de reforma? Tudo vai depender de como que é a abertura da sua empresa. Na verdade, tudo começa com o seu CNPJ. Então, a atividade que vai estar lá no seu CNPJ é o órgão da prefeitura que vai fiscalizar. Então, aqui na nossa clínica, nós tivemos algumas exigências assim, a mais, né, com relação principalmente à biossegurança, porque a atividade principal aqui da clínica foi colocada como odontologia por conta do meu marido. De estética vem como atividade secundária, tá? Então, nós tivemos mais exigências assim por conta da odontologia. Então, elas não querem saber se você é esteticista, biomédica, farmacêutica. Elas querem saber o que é a abertura da sua empresa. Então, tá como clínica de estética, tá como clínica odontológica, tá como clínica de harmonização facial, tá, entendeu? Então, vai depender, tudo começa pela abertura do seu CNPJ. Então, é legal você pensar muito bem antes, como eu falei, qual que vai ser a finalidade da sua clínica. Você vai fazer parcerias? Vai? Você vai dar cursos? Você vai revender produtos dentro da sua estética, da sua clínica? Você tem que pensar, porque tudo vai partir de como que está a abertura do seu CNPJ. Então, o nosso aqui tá como a primeira atividade odontologia e estética como secundária. Então, os fiscais que vieram foram da área da odontologia, então essas exigências, principalmente com relação à biossegurança, foi por conta disso. Então, nós tínhamos que fazer umas adequações a mais, que eu sei que se fosse só clínica de estética, eles não iriam exigir. Então, fica aí. Então, abriu o CNPJ, vai depender das atividades que vão estar lá no seu CNPJ, tá? Outra coisa que é bem legal é daí essa questão
se você for fazer reforma, é legal você primeiro alugou a sala, primeiro você vai, chama a vigilância, vê as exigências aí da sua cidade, pra você não reformar e ter que reformar de novo. E assim, gente, vigilância de cada município, por exemplo, teve coisa que a gente, quando protocolou o nosso projeto, era uma exigência, e quando finalizou o nosso protocolo, aquela exigência já não precisava mais, porque eles vão fazendo assim algumas alterações no meio do processo e você acaba se perdendo. Então assim, tem que ficar muito no pé mesmo, porque senão o processo não anda e essas exigências vão estar em desuso e você acaba ficando sem, sabe, assim, sem ter que executar aquilo lá, e você acaba gastando a mais por conta disso, né? Então, são, assim, de grosso modo, né, é mais isso. Então, quando eu vim atender aqui com o Marcelo, a sala já estava alugada, porém, era só a sala dele. Essa sala aqui agora, que eu estou, que eu fiz a minha sala, era o escritório dele, então a gente transformou o escritório dele na minha sala. E daí a recepção, que era gigante, a gente fez ali a gente dividiu, né, e fez o escritório dele na recepção. Vou fazer aqui um videozinho rápido pra vocês aqui, só pra vocês entenderem como ficou. Mas ficou uma graça. Nós fizemos, inicialmente a gente fez o planejamento para gastar X na obra. E como toda obra, a gente gastou 3 vezes mais do que a gente estava pensando. Porém, eu fiz um planejamento para execução de obras e também para pagar essas mãos de obras, o custo dessa reforma. Então a gente não se endividou. Eu fui até atrás de fazer empréstimo na época para ver se compensava, daí pegava um valor e já pagava tudo à vista e ficava pagando só o financiamento. Mas do valor que eu ia pegar, a gente ia ter que pagar quase o dobro depois por questão dos juros. Então a gente não achou viável. E daí a gente fez esse programa, a gente programou a reforma por partes e fui negociando diretamente com as empresas da reforma, que daí eu vou contar tudo no vídeo da reforma. Então eu fui parcelando, né, até julho agora eu termino de pagar todas as parcelas, mesmo tendo ficado muito mais caro do que a gente tinha pensado. A gente conseguiu fazer mais coisas, mais bonitas, né, dar um up melhor assim pro ambiente. E daí eu vou mostrar aqui pra vocês, né, agora, um vídeo rapidinho aqui pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação à abertura de empresa, como fazer, se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem colocar aqui embaixo, terei o maior prazer em responder vocês. Para mim é um enorme prazer poder compartilhar com vocês. Também quero gravar um vídeo falando nessa questão, por que eu fui fazer outra faculdade, por que eu me aventurei de novo, querer voltar a estudar, né? Trabalho ainda com cílios e sobrancelhas, mas estou também agora voltando para a estética, porque eu já sou esteticista, então eu quis fazer biomedicina assim para dar um upgrade aí na minha carreira e trazer novos conhecimentos também aqui pro canal para vocês, né? Então vou gravar também assim vídeo contando isso. Não é necessariamente sobre fazer, né, os procedimentos em si, mas as mudanças que nós, enquanto profissionais, enquanto mulheres, enquanto empreendedoras, a gente vai sentindo a necessidade de mudança ao longo da nossa vida profissional. E daí, como fazer essas mudanças, né? O que buscar, de que forma procurar, como realizar todas essas mudanças. Então, acho importante também compartilhar esse tipo de coisa com vocês. Então, assim, eu vim pra Maringá com meu status de solteira. Agora já estou casada, virei biotédica, tudo mudou, vim trabalhar com meu marido, com meu esposo, meu companheiro de vida. Será que dá certo também trabalhar com o marido, né? Muita gente fala que não dá certo, mas eu tô aqui pra vocês que dá muito certo. Então, assim, são muitas coisas. Então, eu quero compartilhar com vocês. E daí agora eu vou mostrar pra vocês aqui, vou tirar o celular e vou virar a câmera e vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, aqui rapidinho, olha só, tá meio bagunçado porque a gente tá organizando aqui algumas coisas essa semana, a cafeteira tá aqui, mas assim ficou a nossa recepção agora, olha que charme. Linda. Esse aqui é um museu odontológico que o Marcelo tem. Então, tudo aqui, gente, antes era recepção. Aí nós dividimos, fizemos a bancada aqui do café, um armário.
Aqui é a sala de atendimento dele, que também passou por reforma, ficou maravilhosa. Aí hoje a gente tá colocando aqui, tá bagunça porque tá fazendo algumas mudanças. Aqui é o escritório dele, daí ficou aqui o escritório, que eu venho mostrar pra vocês também, deixar aqui, que aqui ainda a gente não mexeu, vai ficar por último a reforma. E aqui de frente, né, com a recepção, olha só a minha sala. Tá meio bagunçado porque eu também estou gravando aqui pra vocês, ó. Então, aquilo ali vai sair, os gaveteiros pretos, que eu quero tudo clean a minha sala. Aquele armarinho também vai sair depois. Mas olha só, consegui comprar muita coisa na promoção, essas cadeiras maravilhosas, minha mesa, minha cadeira. Essa vista, gente, maravilhosa. Olha só como que ficou a minha sala. Vou fazer um vídeo só falando dessa maca pra vocês. Também ficou maravilhosa, veio até personalizada. Olha só que lindo que ficou. Essa vista, né, que dá até um suspiro na gente. A minha bancada, quero mostrar pra vocês depois, né? Mostrar aqui toda a minha bancada. Esse espelho sensacional, que era o meu sonho, esse espelho com LED em volta. Então, assim, muitas coisas mudaram. E o legal é a gente manter sempre a persistência, não desviar do nosso foco, daquilo que a gente realmente deseja, porque quando a gente permanece firme no propósito, as coisas vão acontecendo com a gente de acordo com a proporção com que a gente busca elas. Então, por isso que não devemos desviar, desistir, por mais difícil que pareçam as coisas.